Jogo 1. Corinthians contra Palmeiras, no domingo, dia 31 de agosto, às 6h30 da noite. Corinthians tem 30%, 27% para o empate, 43% para o Palmeiras. Corinthians é o 11º, Palmeiras é o terceiro colocado. Corinthians em casa tem 4 vitórias, o Palmeiras fora, muito forte, 7 vitórias. Sendo, pessoal, que é um clássico, né? E o Corinthians vem de um histórico recente aí. Ganhou o Palmeiras no Paulista, eliminou o Palmeiras agora na Copa do Brasil, né? Com 2 vitórias, ganhou na Arena Corinthians e ganhou lá no Allianz. Então, pelo mando de campo do Corinthians aqui, mesmo o Palmeiras sendo muito forte, ser um clube organizado, tá brigando ali pelo título, eu acredito que dentro de casa o Corinthians vai ganhar. Então, jogo 1, meu palpite vai ser no Corinthians. Jogo 2. Ceará contra o Juventude, no sábado, dia 30 de agosto, às 4 da tarde. Ceará tem 62%, 24% para o empate, 14% para o Juventude. Ceará é o 10º colocado, Juventude é o 18º, vem brigando ali, né, para sair da zona de rebaixamento. E provavelmente vai ficar nessa luta aí até o final do campeonato. Ceará em casa tem 5 vitórias, né? A maior pontuação do Ceará essas vitórias em casa. Juventude fora de casa, não tem nenhuma vitória e tem um empatezinho. 8 derrotas. Então Juventude fora de casa não pontua e por isso nós vamos no jogo 2, coluna 1. Coluna 1, Ceará. Jogo 3. CRB contra o Paysandu. No sábado, dia 30 de agosto, às 4 da tarde. CRB tem 46%, 28% para o empate, 26% para o Paysandu. CRB é o 10º colocado, Paysandu é o 19º. CRB em casa muito forte, 7 vitórias. Paysandu fora só tem 2 vitórias, mas tem muito empate. Mas o Paysandu é o 19º, vem numa fase muito ruim, 5 jogos sem vitória, 3 derrotas consecutivas, perdeu agora em casa também. Então, no jogo 3, não tem muita dúvida, coluna 1, CRB. Jogo 4. Botafogo contra o Bragantino. No sábado, dia 30 de agosto, às 18h30 da noite. Botafogo jogando em casa, tem 53% de chance, 25% para o empate, 22% para o Bragantino. Botafogo é o 5º colocado, Bragantino é o 8º colocado. Botafogo jogando em casa tem 4 vitórias, o Bragantino jogando fora também tem 4 vitórias. Mas a maioria dessas vitórias do Bragantino foi lá no início do campeonato, né? O Bragantino vinha aí de uma fase muito ruim, muitos jogos perdendo direto, né? E surpreendeu aí, ganhou do Fluminense na última rodada, jogando em casa, 4-2, se eu não me engano. O Bragantino fez 2 gols logo no início do jogo, então pegou o Fluminense de surpresa e conseguiu uma vitória, né? Mas o Botafogo jogando em casa, ganhou a última do Juventude, fora de casa, quebrou um tabu que não ganhava do Juventude há muito tempo. Então, no jogo 4, nós vamos de coluna 1 também, Botafogo. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da programação, né? Por incrível que pareça, o concurso 1208 acumulou também, né? A gente ficou naquela dúvida, vai acumular, não vai acumular? Acabou que acumulou mesmo, né? Tiveram vitórias inesperadas ali, Corinthians fora de casa, Atlético Paranaense fora de casa, Coritiba empatou em casa, não conseguiu ganhar, então acabou que muito jogo bateu, mas ninguém conseguiu cravar os 14. Então, concurso 1209, período de apostas do dia 27, quarta-feira, até às 3 horas de sábado, dia 30. Os jogos vão ser realizados no dia 30 e no dia 31, sábado e domingo. A estimativa de prêmio, pessoal, é de 8 milhões de reais, né?
Então aumentou mais um pouquinho, possivelmente vai passar disso, né? A Caixa sempre dá uma estimativa um pouco mais baixa. Então boa sorte aí para todo mundo. Vamos dar sequência aqui. Jogo 5. Jogo 5, Atlético Paranaense contra o Novo Horizontino. No sábado, dia 30 de agosto, às 8h30 da noite. Atlético Paranaense jogando em casa, 50% de chance, 30% para o empate, 19% para o Novo Horizontino. O Atlético Paranaense é o 12º colocado, o Novo Horizontino é o 5º colocado. O Atlético Paranaense em casa tem 4 vitórias, o Novo Horizontino fora só tem 2 vitórias. Mas empata muito, né? Tem 5 empates fora de casa o Novo Horizontino, mas devido ao momento do Novo Horizontino, 5 jogos consecutivos sem vitória, perdeu, empatou, perdeu, perdeu. O Atlético parece que está melhorando um pouco, em 5 jogos só teve uma derrota, conseguiu agora uma vitória fora de casa, então dá um ânimo novo, né? Vai jogar em casa, deve buscar essa vitória em casa. Então, jogo 5, coluna 1, Atlético Paranaense. Jogo 6, Cruzeiro contra o São Paulo, no sábado, dia 30 de agosto, às 9 da noite. Cruzeiro em casa tem 53%, 27% para o São Paulo, 27% para o empate e 20% para o São Paulo. Cruzeiro é o 2º colocado, São Paulo é o 7º colocado. Cruzeiro em casa tem 8 vitórias, São Paulo fora de casa só tem 2 vitórias. Mas o São Paulo melhorou muito, né, pessoal? Desde que chegou o técnico novo, São Paulo vem aí vitória, 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 empate, vitória de novo. Então tá melhorando muito de desempenho, tá brigando ali já pela pré-Libertadores, né? E se continuar nesse ritmo aí, brigar até pela Libertadores direto ali contra o Botafogo, Bahia, né? Mirassol. Então esse é o sonho do São Paulo. Mas o Cruzeiro jogando em casa é muito forte, né? Mas como o São Paulo melhorou muito e também tem aqui 5 empates fora, nós vamos gastar um duplo aqui. Então nós vamos jogo 6 duplo, ou vitória do Cruzeiro, ou coluna do meio empate. Jogo 7, Flamengo contra o Grêmio. No domingo, dia 31 de agosto, às 4 da tarde. Primeiro jogo de domingo. Flamengo tem 68%, 20% para o empate e 12% para o Grêmio. Flamengo é o primeiro colocado, o Grêmio é o 14º. Flamengo em casa tem 8 vitórias, o Grêmio fora tem 2 vitórias e 2 empates. O Grêmio caiu muito de desempenho, né, pessoal? Conseguiu empatar aí na última rodada dentro de casa com o Ceará, não ganhou do Ceará. Então aqui o Flamengo é muito favorito. Então no jogo 7, coluna 1, Flamengo. Jogo 8, Atlético Goianiense contra o Amazonas. No domingo, dia 31 de agosto, às 4 da tarde. Atlético Goianiense jogando em casa, tem 50%, 29% para o empate, 21% para o Amazonas. O Atlético Goianiense é o 14º colocado, o Amazonas é o lanterninha 20º colocado. O Atlético Goianiense em casa tem 5 vitórias, o Amazonas fora não tem nenhuma vitória e 3 empates. Então aqui o Atlético é muito favorito, né? Então não tem muita dúvida. Deixa eu ver aqui, o Atlético em casa ganha muito. O Amazonas fora, 7 derrotas. Então não tem dúvida, pessoal. Jogo 8, coluna 1, Atlético Goianiense. Sempre é bom lembrar, pessoal, a aposta é para maiores de 18 anos, né? Joguem com responsabilidade. Jogo 9. Jogo 9, Liverpool contra o Arsenal. No domingo, dia 31 de agosto, 12h30. Liverpool jogando em casa tem 41%, 24% para o empate, 35% para o Arsenal. Dois times muito fortes, né? Os dois têm 2 vitórias, o Liverpool está em terceiro por saldo de gol, o Arsenal está em primeiro por saldo de gols também. Então o Liverpool
em casa tem uma vitória e uma vitória fora. O Arsenal é a mesma coisa, uma vitória dentro, uma vitória fora. Jogo muito equilibrado, dois times muito bons, né? Favoritos a conquistar o campeonato. O campeonato ainda está no início, então fica muito difícil de prever. Então aqui nós vamos utilizar mais um duplo. Jogo 9, ou Liverpool, coluna 1, ou Arsenal, coluna 2, fazendo um duplo aberto. Jogo 10, Volta Redonda contra o Athletic Clube. No domingo, dia 31 de agosto, às 18h30. Volta Redonda jogando em casa tem 36% de chance, 32% para o empate, 32% para o Athletic Clube. Volta Redonda é o 16º, o Athletic Clube é o 15º, muito equilíbrio. O Volta Redonda em casa tem 5 vitórias, o Athletic Clube fora tem 4 vitórias. Só que o Volta Redonda, pessoal, empata muito em casa também, ó. E não vem numa fase boa, 4 jogos seguidos sem vitória. Então, o Volta Redonda tem 4 empates em casa. Então é possível que o Atlético Clube consiga arrancar pelo menos um empate aqui. E também a gente tem que apostar no Volta Redonda, que está jogando em casa, né? Tá brigando aqui para não entrar na zona de rebaixamento. São dois times da parte do meio para trás da tabela, né? Então a briga aqui é o famoso jogo de 6 pontos. Então o Volta Redonda vai com tudo para buscar essa vitória aí. Então, jogo 10, coluna 1, Volta Redonda, ou coluna do meio, empate. Jogo 11. No domingo, dia 31 de agosto, às 18h30, Mirassol contra o Bahia. Mirassol jogando em casa, campanha muito boa, surpreendente, né? Sexto colocado, Bahia também campanha muito boa, firme ali no G4, quarto colocado. Mirassol jogando em casa tem 5 vitórias, o Bahia fora de casa tem 3 vitórias. Então aqui, pessoal, jogo muito equilibrado, duas campanhas muito boas, fica muito difícil de prever. Então nós vamos utilizar mais um duplo aqui, né? Ou o Mirassol, coluna 1, por estar jogando em casa, ou o empate, coluna do meio. Jogo 12. Vitória contra o Atlético Mineiro. No domingo, dia 31 de agosto, às 6h30 da noite. Vitória jogando em casa tem 35%. O Atlético tem 35% também, é o equilíbrio. Empate, 30%. Vitória é o 17º. O Atlético Mineiro é o 12º. Vitória em casa tem 3 vitórias. E o Atlético fora tem 2 vitórias. Só que aqui, pessoal, eu vou dar uma arriscada diferente aqui. Por quê? O Atlético deve usar time misto, que no meio da semana tem confronto contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Então o jogo, além de ser clássico, né? Ser uma quarta de final de Copa do Brasil, jogo muito importante. O Atlético na certa vai poupar time aqui. Vem de 2 derrotas consecutivas, 3 jogos sem ganhar. O Atlético no Campeonato Brasileiro não briga por título, né? Também não briga contra o rebaixamento, tá ali em 12º, meio de tabela, nem sobe, nem desce. Então o Atlético não deve ir com um time misto aqui, e ao contrário do Vitória, que está muito mais motivado para esse jogo, precisa da vitória desesperadamente, né? Tá em 17º ali, brigando para sair da zona de rebaixamento, ali na briga com o Juventude, com o Vasco. Eu acho aqui mais provável o Vitória ir com tudo aqui, botar uma pressão e tentar ganhar de qualquer jeito. Então eu vou arriscar aqui, jogo 12, coluna 1, Vitória. Jogo 13, Aston Villa contra o Crystal Palace. No domingo, 31 de agosto, às 3 da tarde. Aston Villa tem 55%, 24% para o empate, 21% para o Crystal Palace. Fica muito difícil de fazer previsão, né? São dois times médios da Premier League. O Aston Villa é o 17º, o Crystal Palace é o 14º. Só que só tem 2 jogos, né? Então o Aston Villa tem um empate e uma derrota. O Crystal Palace tem 2 empates. Empatou uma dentro e uma fora. Então fica muito difícil de fazer alguma previsão.
Mas pelo Aston Villa estar jogando em casa, eu vou arriscar aqui de fazer coluna 1, Aston Villa. Seco. Agora, pessoal, a gente está no finalzinho aí dos palpites. Gostaria de pedir aí meta de like. 400 likes, né? No último vídeo aí a gente chegou a 500 curtidas, então não é tão difícil assim de bater. Nosso canal está no início, a gente está, no momento que eu estou gravando o vídeo, com 800 seguidores. E a nossa meta é chegar até 900 com esse vídeo aqui, né? Então, quem ainda não é inscrito no canal, acompanha nosso vídeo. Eu peço a gentileza aí, ó. Tá quase chegando nos 1000 para a gente atingir a monetização. Tá bom? Agradeço aí a colaboração de todo mundo. Agora vamos para o jogo 14 para encerrar. Jogo 14. Sport contra o Vasco no domingo, dia 31 de agosto, às 8h30 da noite. O Sport tem 36% por jogar em casa, 30% para o empate, 34% para o Vasco. O Sport, como todo mundo já sabe, é o 20º colocado, o Vasco é o 16º. O Sport em casa não tem nenhuma vitória, está buscando aí essa primeira vitória, e o Vasco fora tem apenas 2 vitórias, né? Uma delas foi essa vitória aqui, ó, contra o Santos, aquele 6-0 inesperado. Mas logo depois também o Vasco decepcionou, né? Perdeu para o Juventude, lá em Caxias do Sul, 2-0. Agora perdeu para o Corinthians em casa. Então o Vasco também é um time imprevisível. A gente acha que vai melhorar, piora de novo. O Sport, que estava muito ruim, só perdia, agora não perde mais, mas também tem muito empate. Então aqui é um jogo completamente imprevisível, né? Não é à toa que a Caixa deixou esse jogo aqui para ser o último, né? Que aí você chega ali, pô, já pensou, você tá com 13 acertos, tá dependendo da vitória do Vasco? Depender do Vasco é loucura. Depender do Sport também é loucura. Se você marca seco no Sport, chega ali no último jogo, dependendo de uma vitória, não sabe, aí pode vir qualquer coisa aí nesse jogo. Então eu deixei o nosso palpite de triplo aqui para esse final, pessoal. Jogo 14, triplo. Sport, empate ou Vasco. Beleza? É isso aí. Um abraço, boa sorte para todo mundo.